Você sabe o que é a IFRS 18? Nesse vídeo, nós vamos entender o contexto da norma e a sua evolução. Meu nome é Bruno Salotti, eu sou professor de contabilidade da USP e esse é o B-Hub Academy, onde a gente compartilha tudo o que vale a pena salvar para encarar o futuro da contabilidade. Bom, então, como nós falamos no início, vamos discutir um pouco da IFRS 18, que é a nova norma de apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, que foi emitida pelo IASB, que é o órgão internacional que emite as normas contábeis e que o Brasil adota desde 2010. Vou me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Bruno Salotti e eu sou professor da USP desde 2006. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em contabilidade, exerço minhas funções acadêmicas no Departamento de Contabilidade Atuária, onde atualmente eu sou o chefe do departamento. Também sou atualmente membro do CPC, que é o órgão que emite os pronunciamentos técnicos aqui no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Bom, então, sobre a IFRS 18, que é a nova norma de apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, nesse vídeo nós vamos entender um pouco do contexto da norma, ou seja, por que ela nasceu e o que de principal ela está trazendo de alteração. Para vocês terem uma ideia, as discussões começaram no IASB a respeito desse tema em 2001. Na época, o IASB estava discutindo a reforma do padrão de apresentação das demonstrações financeiras juntamente com o FASB. E essa discussão durou em torno de 10 anos. Porém, não evoluiu, não foi para frente, e o IASB retomou em 2016 o projeto que acabou dando origem à IFRS 18. Esse projeto foi chamado Primary Financial Statement. Em 2019, o IASB emitiu o Exposure Draft, que é uma espécie de minuta da norma para que o mercado pudesse estudar e comentar e avaliar. Em 2020, o IASB recebeu 215 cartas comentário e a partir daí ele passou a analisar essas cartas, discutir internamente, refinar o projeto. E isso durou aproximadamente 3 anos, de 2021 a 2024. Finalmente, em abril do ano passado, 2024, o IASB emitiu a IFRS 18, que tem vigência a partir de 2027. Ou seja, daqui a 2 anos, esta norma passa a ser obrigatória para aqueles mercados, para aqueles países que adotam o padrão internacional, o que é o nosso caso aqui, o caso brasileiro. Então, desde o início até a emissão da norma, foram aí aproximadamente 24, 25 anos de discussão, né? Ou seja, foi muito tempo em que o IASB pôde amadurecer bastante as ideias e apresentar um projeto bem robusto. Esse projeto, principalmente, ele altera a apresentação da demonstração de resultado, a famosa DRE, demonstração de resultado ou demonstração de resultado do exercício. Qual foi a grande razão para que o IASB fizesse essa alteração? Eu vou explicar isso de uma forma mais completa a partir de um caso real. Como vocês podem ver no slide que está sendo apresentado nesse vídeo, eu trouxe aqui 2 DREs de empresas do mercado de capitais, uma que é do mercado de capitais brasileiro, uma empresa bastante conhecida, que é a Ambev, e outra que é a demonstração de resultado da Heineken, que é uma empresa holandesa diretamente concorrente da Ambev. Para aqueles apreciadores de cerveja, sempre fica aquela discussão, né? Você gosta mais de cervejas da Ambev ou da Heineken? Como eu sou um apreciador bastante grande de cervejas, eu costumo consumir os produtos das duas, mas claro que nós comparamos as cervejas, né? E aqui nesse slide nós podemos comparar as DREs das empresas. Isso é algo natural no mercado de capitais, quando os analistas, os investidores, os usuários estão avaliando empresas, eles comparam empresas de mesmo ramo, mesmo que estejam em países distintos, né? E a grande vantagem, em teoria, da adoção das IFRS seria que o padrão contábil fosse o mesmo para que a gente pudesse comparar empresas em mercados diferentes, né?
Então essas duas DRS que estão aí, elas estão apresentadas seguindo as IFRS, então teoricamente seriam plenamente comparáveis. Mas quando a gente começa a entrar no detalhe das demonstrações de resultado, na demonstração de resultado da Ambev, a gente consegue perceber que ela está apresentada num formato que, para os contadores do Brasil, é um formato bastante aceito, bastante compreendido, porque é um formato que está definido e está orientado pela lei das SAs, a lei das sociedades por ações, famosa lei 6.404 de 76, que está em vigor aqui no Brasil. Basicamente, essa DRE ela começa com a receita principal da empresa, tá dito aí como receita líquida. Depois vem o custo do produto vendido, né? Ou seja, o custo direto ali para fabricar as cervejas e as demais bebidas. E aí então já vem o lucro bruto, né? Que é essa medida, essa primeira medida de resultado mais bruta, como o próprio nome diz, em que eu só estou confrontando a receita com o custo mais diretamente ligado ali à geração da receita. E depois vem as demais despesas que a empresa apresentou. No caso aqui, a Ambev, ela chama de despesas logísticas, despesas comerciais, administrativas, outras receitas, despesas, itens não usuais e lucro operacional. Depois do lucro operacional vem o resultado financeiro, receitas, despesas financeiras e outros resultados, e, finalmente, participação nos resultados de coligados e empreendimentos controlados em conjunto e o imposto de renda e contribuição social, com alguns subtotais nesse miolo. Então, esse formato, como eu disse antes, é um formato já bem conhecido dos contadores. Os contadores estão bem familiarizados com essa apresentação da DRE. Do lado da Heineken, a gente percebe algumas diferenças. Claro, primeiro que essa DRE está no idioma inglês, né? E segundo que ela está em outra moeda, ela está em euros e não em reais. Mas tirando esses dois fatores que a gente consegue controlar relativamente bem aí com uma tradução do inglês para o português e com uma conversão da moeda de euro para reais, o fato é que a estrutura da DRE, tirando o começo e o final, né? O começo é a receita e o final é o lucro líquido, esse miolo da DRE ele não está exatamente no mesmo padrão de apresentação. Então, toda a parte de reconhecimento e mensuração das duas empresas está seguindo o padrão IFRS, mas a apresentação, que hoje também segue o padrão IFRS, não é uma apresentação que torna as DREs plenamente comparáveis. Por exemplo, na DRE da Ambev nós vimos o lucro bruto, na DRE da Heineken não existe o lucro bruto. E por que não existe o lucro bruto no caso da DRE da Heineken? Porque o padrão de apresentação hoje é bastante flexível e permite com que a empresa escolha um formato de apresentação que não exige diretamente a apresentação de lucro bruto, assim como outros subtotais que estão na DRE da Ambev e não estão na Heineken e vice-versa. Então a IFRS 18 ela vem justamente para melhorar esse formato de apresentação. E qual que é o grande ganho da IFRS 18? É permitir a comparabilidade. O grande princípio que rege toda a lógica da IFRS 18 é esse, é a comparabilidade. Permitir com que empresas, principalmente de segmentos semelhantes, em diferentes mercados, possam ser comparáveis entre si. Então, com base nisso, agora que a gente já viu onde está o cerne do problema, né, que é a demonstração de resultado, vamos dar uma olhada de uma forma mais geral na IFRS 18. Né? A IFRS 18 ela substitui a IAS 1. A IAS 1 é a norma vigente atualmente, norma do IASB que fala de apresentação das emoções financeiras. Aqui no Brasil, a IAS 1 foi transformada, foi convertida num pronunciamento técnico do CPC, que é o CPC 26, está na revisão 1. Com a mudança
que está prevista para 2027, nós teremos um novo pronunciamento técnico do CPC que vai substituir o CPC 26. Daqui a pouco eu vou falar dele. Onde estão as principais mudanças? As principais mudanças que a IFRS 18 vai trazer são duas principalmente. Existem diversas outras mudanças, em teoria um pouco menores, mas que também são importantes. Mas, em termos mais globais, são duas as grandes mudanças da IFRS 18. A mudança na apresentação da DRE, conforme eu já mostrei, o padrão hoje ele não permite uma comparação ampla, uma comparação vigorosa entre empresas, principalmente. E em que sentido essas mudanças vão? Principalmente, vamos ter categorias novas para apresentação das receitas e despesas, de uma forma um pouco similar com o que existe hoje para a demonstração de fluxos de caixa. Na DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, nós temos 3 categorias, fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento. Na DRE, segundo a IFRS 18, nós vamos ter também categorias de apresentação dos resultados. Nós vamos ter a categoria operacional, nós vamos ter a categoria de investimentos e também vamos ter a categoria de financiamentos. Além disso, temos outras 2 categorias, que são as categorias de resultados de operações descontinuadas, e temos a categoria final, que é a categoria de tributos sobre o lucro. Também temos novas exigências de subtotais. Como os subtotais ali do miolo da DRE, eles hoje não são exigidos diretamente pela norma, com a nova norma IFRS 18, nós vamos ter subtotais obrigatórios que vão permitir uma maior comparabilidade entre as empresas. Maiores detalhes sobre esse novo padrão de apresentação da DRE, nós vamos ver num outro vídeo aqui da B-Hub Academy. E também temos as mudanças nas notas explicativas, principalmente com a introdução das medidas de desempenho definidas pela administração. Essas medidas de desempenho, hoje, principalmente, elas estão sendo divulgadas fora das emoções financeiras. E com a IFRS 18, essas medidas, ou pelo menos algumas delas, podem vir parar dentro do conjunto das demonstrações financeiras. Então a gente vai ter aí também uma mudança bastante importante, principalmente em termos de divulgação e de notas explicativas. E para entender um pouco mais sobre essa segunda mudança nas notas explicativas, nós vamos ter um outro vídeo aqui da B-Hub Academy para tratarmos disso. Para finalizar então esse vídeo com o contexto geral da IFRS 18, eu trago aqui um pouco do contexto regulatório local nosso aqui no Brasil, tá? Temos que lembrar que a IFRS 18 ela vai ser válida para quem adota o chamado Full IFRS, ou seja, o conjunto completo, o Full IFRS, que é o conjunto completo das normas internacionais e que é aplicável para um determinado conjunto de empresas. Portanto, se a gente estiver falando de médias empresas, pequenas empresas ou microentidades, essas empresas estão sujeitas a NBC-TG 1000, no caso de médias empresas, NBC-TG 1001, no caso de pequenas empresas, e a NBC-TG 1002, no caso de microentidades. Essas empresas, por enquanto, ainda não estão afetadas. Pode ser, claro, que futuramente algumas das alterações da IFRS 18 sejam implementadas para esses conjuntos de empresas de menor porte. Mas, por enquanto, elas valem para as maiores empresas, que são as empresas que adotam o Full IFRS. E é importante destacar que, na data de 14 de julho de 2025, portanto, bem recentemente, iniciou-se a audiência pública do novo CPC, o pronunciamento técnico do CPC, que vai trazer a IFRS 18 aqui no Brasil. Esse CPC vai se chamar CPC 51, que trata da apresentação e divulgação em demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Então, portanto, ele vai ser a versão local nossa, que é a versão brasileira da IFRS 18, cuja emissão definitiva está sendo trabalhada, está sendo esperada para ocorrer até o final de 2025.
Então, estamos agora nessa fase de audiência pública. Vocês todos podem enviar cartas comentário para o CPC, para a CVM, para o CFC, com as suas opiniões em relação a esse pronunciamento técnico, e ao final do ano a expectativa então é que nós tenhamos uma versão final desse documento já vigente. E por que que isso é importante? Porque, como eu disse lá no início, a expectativa é que a norma entre em vigência obrigatória para 2027. Acontece que em 2027 o contador ele vai ter que apresentar todas as demonstrações financeiras comparativamente a 2026 com o mesmo padrão. Então significa que em 2026 os números que foram apresentados em 2026 eles vão ter que ser refeitos de acordo com o novo padrão, né? E 2026 a gente está falando de alguns meses daqui a pouco, né? No ano que vem. Então é importante que você, contador, você profissional da área financeira, que esteja relacionado a demonstrações financeiras, comece o quanto antes a sua preparação, o seu estudo, para poder implementar essa norma na prática. Essa norma ela traz muitos impactos, não só em termos técnicos, na questão das demonstrações e notas explicativas, mas impactos práticos no dia a dia das empresas, né? Porque para que você possa mudar esse padrão de apresentação, você tem que fazer um estudo interno para avaliar os impactos, você vai ter mudanças de sistemas de informação, ERPs, toda uma mudança na cadeia de informação e de preparação das informações contábeis que ocorrem em todas as empresas. Então, é importante que você se antecipe ao estudo dessa norma e comece o quanto antes a simular esses impactos internamente, para que quando você chegar em 2027, você possa já ter essa simulação feita relativamente a 2026. Bom, então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui esse vídeo tratando do contexto da IFRS 18. É uma norma muito importante que vai trazer muitos impactos para os preparadores, auditores, analistas, usuários em geral. Então, é importante que vocês estejam atentos a essas mudanças e continuem estudando esse assunto. Eu aproveito para convidá-los a participar de um curso que eu estou oferecendo a respeito da IFRS 18. É um curso bastante detalhado, de um conteúdo de 12 horas, que eu estou ministrando de forma síncrona à distância. Então, é um curso oferecido via Zoom, mas com aulas ao vivo comigo em 3 sessões de 4 horas, basicamente. Os detalhes estão no link aqui na descrição do vídeo. Convido vocês a se informarem e fico à disposição. Meu e-mail também está publicado aqui nesse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem me contactar, fico à disposição. Gostou do vídeo? Então salve esse conteúdo, deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente compartilha o que realmente importa para o futuro da contabilidade. Até mais!